Tecnologia impressionante, hein? Pois é, parece que está aqui agora. Paz do Senhor, querido. Pastor Aldisson. É Aldisson? É Aldisson. Aldisson. É Aldisson. Pastor Aldisson, prazer estar conosco. Chegamos agora, né? Então vamos esperar e mandar os links aí para o pessoal. Quem puder tá aí compartilhando o link para esse papo missionário nessa hora que vamos estar aí na presença de Deus, falando um pouquinho de missões, daquilo que queima nosso coração. E eu queria que o senhor fizesse uma oração aí já, começarmos com oração por essa hora que vamos passar aí, batendo esse papo missionário que temos todas as quartas-feiras. Amém. Então vamos orar. Eterno Deus e soberano Pai, nós queremos te engrandecer o teu nome, elevar as nossas vozes a ti, Senhor Deus, em adoração e louvor, por esse momento tão ímpar, tão especial, porque nós sabemos que missões é o tema mais empolgante da Bíblia, missões é o pulsar do teu coração, e nós queremos convidar primeiramente o teu Espírito Santo a estar conosco, a nos conduzir, a tomar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, e que nós possamos ser instrumento em tuas mãos para falar o coração de milhares de pessoas, meu Deus. Que nós possamos estar alinhados ao propósito que o Senhor estabeleceu nessa terra, que é de levar a tua semente preciosa do Evangelho de Cristo Jesus. Visita a minha vida, a vida do pastor Moracaba, e que através dessa conversa saudável, dessa conversa abençoada, muitas pessoas possam abrir o coração, possam se despertar, possam queimar o coração para a tarefa principal e mais nobre da igreja, que é a obra missionária. Esteja conosco e que o Senhor possa, meu Deus, ser glorificado no final de tudo isso. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Prazer estar falando com o senhor. Nós que nos conhecemos ali no Café de Pastores. Foi sua primeira vez que veio no Café de Pastores aqui em Itajaí? Foi a primeira vez. Foi muito bom. Saí muito edificado aí. Um momento muito especial, não só o café em si, ele já é especial, mas a recepção, a hospitalidade aí foi realmente muito boa. Muito bom ter o senhor ali, te ouvimos um pouquinho ali, né? Quando você passou na minha sala ali, a sala que eu trabalho ali, quando eu escutei de missão, digo, vem para cá. No pouquinho que eu já te ouvi ali, sabe quando a Isabel viu Maria? O fruto então, parece que estava vendo a Isabel ou a Maria, sei que o que está em você também saltou dentro de mim, ainda mais que você faz trabalhos na África. Então, aqui, os missionários estão sentados aqui, conectados para te ouvir. Na sala aqui temos 4 missionários, né? Mais outros que estão espalhados aí pela base aqui, ouvindo isto. Então, eu queria bater esse papo com o senhor. Parece que o senhor tem pessoas também lá na África agora que estão ouvindo, né? Sim, tem missionários lá, tem minha família que está lá. Então, pastor, se apresenta aí um pouquinho. Quem é o senhor, sua identidade, como o senhor fala, comandante, né? O senhor serviu o Exército, Marinha, Aeronáutica ou foi filho de militar? Então, eu aceitei Jesus aos 14 anos, eu ouvi o Evangelho uma vez só. E João 3,16 para mim, que é o tema central da Bíblia, um diácono pregou. Eu estava estudando numa escola para ser católico, para ser padre, uma escola católica salesiana em Manaus. Meu pai, ele era encarregado da Andrade Gutierrez, Camargo Correia, então ele viajava muito o Brasil. Aí a gente parou em Manaus e aos 14 anos eu aceitei Jesus, tive que sair de casa, né? Fui convidado aí com muita educação pelos meus pais a sair por conta do Evangelho. Saí de casa aos 14 anos, aos 17 anos eu entrei no Exército e passei 8 anos no Exército, na Amazônia, área de fronteira, Colômbia, Venezuela, aquela região ali de Vila Bittencourt. Então, aprendi também algumas coisinhas muito boas que ajudam a gente no campo missionário. E sempre tive o desejo, eu vi o Evangelho pela primeira vez e ficou marcado no meu coração. E eu li um livro de Oswald Smith,
Porque quando eu aceitei Jesus, o diácono ele falava em mistério. E quando ele falava em mistério, eu me arrepiava, porque eu nunca tinha ouvido aquela língua, né? Aí, quando terminou, ele fez o apelo. Só eu que aceitei Jesus nesse dia. Na realidade, foi uma cilada, né? Deus faz uma cilada pra gente, até especial, né? Eu fui convidado para o aniversário de 15 anos. Aí, nesse aniversário, Deus jogou a rede. E eu tinha ódio de crente. Eu tinha raiva de crente. E eu aceitei Jesus e perguntei para o diácono, irmão Raimundo, como é que a gente fazia o curso para falar aquela língua que ele falava, porque toda vez que ele falava eu me arrepiava. Olha a inocência. E aí, a partir daí começou a nossa caminhada e eu sempre tive o desejo. Eu li um livro de Oswald Smith e aquele livro falou muito ao meu coração, Paixão pelas Almas, quando ele diz o seguinte: porque milhões de pessoas, bilhões de pessoas têm a oportunidade de ouvir o evangelho mais de uma vez na zona do conforto, enquanto bilhões não têm uma sequer na zona da morte. E a partir do momento que eu li essa frase, isso daí norteou minha vida, despertou meu chamado. Já tive a oportunidade de ir na igreja dele lá, o saudoso pastor Oswald Smith, em Toronto. E eu fiquei vendo aqui na abertura, pastor Murakawa, o senhor falou algo ali que para mim é o que define missões. Missões é o brilho no olho. A forma que o senhor estava falando ali, acerca do abacateiro, aqui eu já estava, digo, meu Deus, eu sei que o senhor vai ministrar em muitos corações, porque já ministrou no meu só nessa abertura. As pessoas pensam que missões é uma foto de uma criança passando fome, missões é uma necessidade. Não, missão é um propósito. Missão não é uma obra da igreja. A missão é a obra de Deus, que Deus confiou na mão da igreja. Quando eu vi o senhor falando ali, o maior sentimento que o missionário deve ter não é amor pelas almas, é amor a Cristo. Para mim, é ali, Filipenses 2,5, é o mesmo sentimento que Jesus teve, deixar tudo. A gente não deixa nada por ele, a gente diz que deixou tudo, mas não deixa nada. Ele é que deixou tudo por nós. A gente vai no embalo pela graça e pela misericórdia dele, mas foi ele que deixou tudo. Então, quando eu ouço missões, que eu vejo um pastor falar isso, ame a Cristo, isso daí me contagia, porque isso é que a obra missionária, primeiro, é amor a Cristo, segundo, é obediência à palavra, e terceiro, é amor pelas almas. Então, eu fiquei muito impactado já na abertura do vídeo e realmente falar de missões é um tema empolgante, né? Ela pulsa o coração realmente de quem ama. Meu Deus. Mas é muito bom. Isso queima no coração da gente, né? Então, toda quarta-feira Deus trouxe ao meu coração de fazer esse papo missionário, de batermos um papo e como eu disse, quando eu escutei o senhor falar, eu disse, não, ele precisa estar lá na mesa com a gente. Vamos compartilhar o coração, né? Vamos compartilhar o coração. Pastor, vou fazer algumas perguntas aí para o senhor fique à vontade, né? Sim. Uhum. Respondê-las ou não, e também de acrescentar alguma coisa. O senhor já definiu aí o que é missão, para mim é isso mesmo, é o que a gente respira. Como é que iniciou a sua obra missionária? O senhor falou como iniciou sua vida na igreja, né? Sua vida como cristão. E como só, o que queimou aí dentro do seu coração, né? O senhor disse que leu esse livro e aí ferveu aí dentro. E aí, porque a teoria, né? A gente sabe que é muito boa, é o conhecimento, mas às vezes não vale a pena. Você pode ter uma tonelada de conhecimento e uma grama de ação, né? Que vale mais do que uma tonelada de conhecimento. Né? O Moisés, ele viu a sarça ardendo, mas ele foi atrás dela. Foi lá para ver o que acontecia, como o senhor falou. Que língua é essa aí desse cara aí? Eu quero comprar um livro para aprender esse negócio aí. Então, a curiosidade, no mundo diz que a curiosidade matou o gato, mas ela inflamou o crente. A curiosidade inflama o crente, né? Então, conta essa história aí que fez o senhor chegar até aí na África. Depois, claro, vamos falar da África, vamos falar da sua família, aclimação aí, de costumes, desafios, vamos por partes. Sim. Então, o que queimou aí e qual foram os primeiros passos da missão? Eu li um livro, além desse livro de Oswald Smith, eu li o livro de Orland Boyer, Os Heróis da Fé. E aquele livro queimou muito o meu coração. Falou muito ao meu coração a vida daqueles homens e me impressionava a maneira com que eles viveram. Eu queria
pregar para quem nunca ouviu o evangelho. Eu tenho um pouco de dificuldade com o púlpito. Às vezes eu vou no púlpito, a única coisa que eu levo é uma marreta e um pé de cabra. O que não sai do outro. Porque as pessoas precisam despertar para missões, né? E as pessoas parecem que querem despertar a partir de imagem. A gente desperta, claro que o missionário, o líder de missões, no seu caso, no meu caso, a gente tem que trazer as informações do campo, a gente tem que trazer para mostrar o que está acontecendo e para uma prestação de conta. Mas a gente sabe que o que inflama a gente é a realidade que a gente vive na prática. Eu sempre tive esse desejo. Eu passei 20 anos querendo ir para o campo missionário, me preparando, comprei tudo que tinha sobre missões, de livro, estudei, ia para a pior de conferência. Mas eu queria ter uma experiência com Deus, porque a gente tem uma mentalidade muito florida de missões, muito hollywoodiana, muito cinematográfica, principalmente o assembleiano, é de púlpito. A gente pensa que isso define no púlpito, mas não é na prática. O púlpito é a vida. Por exemplo, meu púlpito lá em algumas igrejas, que a gente tem vários locais lá na África hoje, é debaixo de uma árvore, num sol de 55 graus abaixo do inferno. Então, é muito quente. Aí a gente fica pensando só em abraçar aquela criancinha, tirar uma foto. Só que quando a gente chega lá, que entra na prática mesmo, tudo muda. Então eu pedi a Deus, para Deus deixar isso queimar no meu coração até o último dia, se realmente foi Deus que colocou isso no meu coração. Então eu tinha muitos sonhos, eu via muitas pessoas caindo-se num abismo e eu tentava segurar elas, mas minha mão passava por dentro delas. E eu não entendia, eu era novo convertido, e eu queria saber. E eu fui atrás, eu saí de Manaus, vim para Anápolis, fiquei aqui. Anápolis foi o campo da minha prova. Sofri demais, foi muito difícil para mim. Mas hoje é o local que eu sou mais honrado. Aonde eu chego é em Anápolis. Eu não coloco em Facebook onde eu ando, porque é meio complicado. As pessoas hoje sabem, o pastor Alto está aqui, vem aqui. Então, eu sofri muito aqui em Anápolis, foi muito difícil, mas foi o local onde as pessoas me abraçaram e me encaminharam para a obra missionária. Então, até eu chegar nesse processo, eu buscava realmente entender o que era missões, porque a gente pensa que missões é uma necessidade, missões é um propósito. A gente tem que viver pelo propósito, porque quando você vive pela necessidade, quando ela não é suprida, você busca culpados. A igreja está cega, o povo não enxerga. Mas quando você vai trabalhando, quando você vai caminhando na direção do propósito, as coisas vão acontecendo, Deus vai alinhando o céu ao propósito. Missões, eu costumo dizer que o campo missionário é o lugar do milagre diário. Todo dia a gente vive um milagre no campo missionário. Todos os dias. Então, pastor Moracava, eu fiquei impressionado. Naquela sala, a gente chegou aí e andou em várias salas, mas a sala que a gente entrou foi a sala de missões, onde você estava falando de missões, todo mundo ali com o coração queimando. Eu digo, pronto, a gente chegou no local. E a gente tinha andado aí mais de 1.500 quilômetros, estava cansado, mas eu disse, não, vamos lá, vamos fazer um reconhecimento, vamos fazer o primeiro contato. E foi um contato muito maravilhoso, foi um contato muito especial e resultou nessa nossa conversa, nesse bate-papo missionário, né? Então, o que ardia meu coração é que eu queria ver o que era você pregar para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Eu queria sentir isso, eu queria entender o que era isso. Que nem em algumas aldeias que a gente chega lá na África, a gente fala de Jesus, ele diz, mora na próxima aldeia, não é essa daqui não. Não sei, deve ser na outra aldeia, né? E chegar em aldeia que as pessoas saem correndo, lá eu sou branco, se você tem ideia. Então, diz assim, chegou o demônio. Porque eles nunca viram um branco. Eu digo, mas demônio, a gente está expulsando o demônio, rapaz. Quem trouxe foi o Espírito Santo. Então, essas experiências que ela aguçava o meu coração. E um dia um pastor judeu falou uma coisa para mim. Ele disse, pastor, você só vai saber o que tem atrás de uma porta se você passar por ela. Então, você tem que buscar esse chamado e você tem que trabalhar por ele. Então, eu fui para a Missão Cairóis, fiz o curso lá com o pastor Valdemar de Carvalho e fui para o campo missionário. Nós começamos o processo em 2010. Em 2011, eu cheguei no campo missionário e, a partir daí, nós iniciamos um trabalho no meio de uma etnia chamada Lebu, que é a etnia mais feiticeira e mais violenta que existe no Senegal. É um povo muito místico. Eu tive várias experiências ali que marcaram muito a minha vida. E uma delas foi ver uma comunidade inteira cair endemoniada. Eu acredito que foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Porque existe 3 estágios, né? Existe a opressão, a depressão e a possessão, né? A possessão é o último estágio, é quando o inimigo já tomou de conta do corpo. E eu presenciei isso numa comunidade inteira, na frente da minha família. Existe um principado lá chamado Diaré.
eles chamam de Mama Jari, ou Mãe Jari. É a mesma Iemanjá no Brasil. E quando ele se manifesta, toda a comunidade cai endemoniada. E é impressionante que eu vi assim, as mulheres rodopiando, os homens nadando na areia, as crianças virando, fazendo cambalhada, e eles ficaram na porta da minha casa, aquela comunidade toda, porque o islamismo na África, ele é muito diferente do islamismo de Marrocos, da Mauritânia, da Arábia Saudita. É um islamismo conhecido como islamismo negro, não por conta da cor, mas por causa do animismo. É muito mesclado. Na realidade, o islamismo ele é só uma capa. O que funciona mesmo em África chama-se feitiçaria, animismo. E eu posso falar isso que eu sou filho de africano, descendente de africano, então as pessoas acham que isso é racismo. Isso não é, é a base deles. Uma criança, quando nasce, ela já nasce com um grigri, eles colocam um grigri, uma espécie de patuá, de amuleto no braço, na perna, e é caro, $1.000, $2.000. As mães vão na casa do feiticeiro, o feiticeiro já coloca aquilo, e as crianças, elas vão, segundo eles, vão ser protegidas, vão ter fertilidade, vão ser abençoadas, vão ter muito recurso, saúde, mas a gente sabe que tudo isso é engodo, é engano do inimigo. Então, quando eu cheguei na África, depois de 20 anos me preparando para ir, quando eu pisei no Senegal, parecia que eu tinha chegado em casa. Parecia que tinha passado 20 anos, cheguei em casa. Então, as pessoas perguntam, pastor, mas quanto tempo o senhor pretende ficar na África? Eu digo para as pessoas, eu levei 2 coisas dentro da mala, a Bíblia e o caixão. Então, meu desejo é levar o evangelho até o último que eu puder levar ali para aquele povo, que é um povo... O povo africano, para mim, é um povo saqueado, um povo roubado. É o que está escrito em Isaías 42, o 22 e o 23, né? E ninguém grite liberdade, né? Então, foi basicamente isso, assim, o meu chamado, esse desejo ardente. Até hoje, as pessoas diziam para mim, pastor, quando você chega lá, depois de 1 mês, 2 meses, você vai entrar na rotina e a coisa acaba. Foi aumentar, parece que eu fiquei. Todo crente, ele tem 80% de fé e 20% de loucura, né? Eu só tenho 20% de fé. O resto é loucura. Então, se a gente for andar como os normais, do jeito que os normais andam, tudo cheio de me deixe, me largue, me solte, nada acontece, as coisas não fluem. Então, a gente tem que ir realmente na dependência e com esse coração ardendo, por amor a Cristo e por amor às vidas. Então, foi dessa maneira que Deus despertou esse chamado na minha vida. Minha esposa, ela foi... Quando eu desci para a África, eu desci com 3 crianças. Minha esposa, relutante, meio receosa, hoje pergunta se ela quer vir para cá, se ela quer voltar. Então, é contagiante. Eu digo que missões é pior do que droga. Depois que vicia, acabou. Então, não tem como. É um caminho sem volta. Então, é muito gratificante a gente ver o agir de Deus, a maneira com que Deus age. E assim, Deus foi fazendo todo o processo na minha vida, foi trabalhando, foi levantando as pessoas certas. Você vê o local que a gente está aqui, é uma casa que foi doada para a missão, agora esse mês, que eu voltei. Interessante que eu vim para o Brasil pregar em 2 congressos aqui, e visitar meu pai também. Vim rápido, mas quando eu voltei, um pastor americano, lá de New Hampshire, da igreja New Life, ele veio me conhecer aqui no Brasil, ele viu o trabalho, veio me conhecer. Aí, quando chegou em Manaus, ele me agendou na igreja dele para me levar a visão missionária lá, uma igreja tradicional, mas sem visão missionária, e ele tem um desejo de trabalhar com missões. Ele disse, pastor, eu quero construir a igreja, mas eu quero fazer o bloco, eu quero tocar, eu quero pegar no caroço do abacate aí, entendeu? E jogar água. É mais ou menos isso. E ele me agendou. Quando eu cheguei na igreja dele lá, não tinha como, estava a epidemia, eu tive que voltar. Quando eu cheguei na Espanha, a mesma situação, a epidemia, e eu tive que vir, pastor Moracava, para o Brasil, muito triste, brigando com Deus. Eu digo que é muito bom a gente brigar com Deus, porque a gente termina no chão, chorando, babando e glorificando o nome dele. E eu vim para cá, fiquei no isolamento, e quando eu saí do isolamento aqui, na casa que eu fiquei, me levaram, o dono da casa aqui, ele me levou lá em São Paulo, né? O irmão dele contraiu câncer, foi acometido de um câncer, e nós fomos orar pelo irmão dele, eu orei pelo pai dele, o pai dele aceitou Jesus, um homem de 80 anos, ele e a esposa dele. Quando nós voltamos aqui, ele me trouxe aqui para o lado e ofertou a casa para a gente aqui, para a missão, com tudo. Então, toda mobiliada, toda no blindex, entregou nova. Então, Deus é maravilhoso. E eu sempre digo que compensa servir a Jesus. Sempre compensa.
E a dificuldade que eu vejo na obra missionária hoje é essa maneira hollywoodiana, essa maneira florida. Missões, ela tem que queimar, ela tem que arder, ela tem que transpirar no nosso coração, ela tem que falar mais alto do que tudo, porque quando a gente busca uma mentalidade florida do campo missionário, a gente pensa assim, eu vou chegar lá, eu vou levar um HD de 1 tera, cheio de informação, e quem está me esperando lá tem um HD de 1 tera, vazio, e eu vou empurrar a informação nele. Eu vou dizer, Jesus te ama, e ele vai dizer, então me dá Jesus. Mas na realidade não funciona assim. Porque o missionário é alguém que vai onde ninguém convida e fala o que ninguém quer ouvir. Porque o evangelho, ele confronta a realidade. E quando a gente chega viver um nível desse, um patamar desse de realidades confrontadas, isso pode causar uma crise. Porque no campo missionário tudo aflora muito rápido. Lá você realmente manifesta o que está no coração. Se é o chamado, se é uma empolgação, se é só uma experiência. E quando a gente chega a caminhar dessa maneira, totalmente entregue nas mãos do Senhor, a gente tem a clareza que realmente é a obra mais importante que a igreja tem negligenciado, que realmente Deus tem pressa. As pessoas dizem, não, mas Deus não tem pressa, porque pressa é sinônimo de quem está atrasado. Não, não nesse sinônimo de prioridade, porque Deus também, ele não tem mão, mas ele toca, ele não adoece, mas ele vomita. Então, a Bíblia diz que ele estou a ponto de vomitar. Então, quando eu falo pressa, prioridades. Toda vez que foi para salvar e resgatar, Deus teve prioridade. Quando foi para salvar o povo do Egito, Gênesis 21:14, tira José depressa da prisão. Quando foi para Jesus ir na casa de Zaqueu para salvar Zaqueu e a família de Zaqueu, desce depressa. Quando Filipe foi salvar o eunuco, a Bíblia diz que ele foi correndo. Jesus, quando estava na cruz, que estava sendo ali no momento da crucificação, que aquele ladrão pediu para Jesus se lembrar dele, Jesus disse, amanhã eu vou me lembrar. Jesus disse, hoje. Então, todas as vezes que foi para salvar e resgatar, Deus tem pressa, sim, em questão de prioridades. Então, esse desenrolar de missões, desde o dia que Deus colocou no meu coração e foi trabalhando isso, graças a Deus, eu fui vendo o processo de Deus na minha vida de maneira gradativa. Porque tem pessoas que dizem assim, Deus quando chama, Deus capacita. Não é necessariamente isso, não. Deus capacita todo ser humano. Quer dizer que Deus capacitou um homem para estuprar uma criança? Deus capacitou um camarada para roubar? Não. A capacidade Deus dá, a habilidade eu desenvolvo. A capacidade com a habilidade gera entendimento. É esse entendimento que a igreja precisa ter. Porque enquanto você não desenvolve a habilidade, a capacidade ela se torna nula. Ela fica dentro, mas não sobressai. Então, quando eu vejo a obra missionária, eu vejo dessa maneira. Eu vejo uma habilidade que tem que ser trabalhada, que tem que ser desenvolvida. Porque quando você entra num campo muçulmano, não vou dizer num campo muçulmano, quando você sai da sua nação, existem mundos espirituais diferentes. Quando a gente vê assim, quando a gente analisa Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra, a gente pensa que é só geografia. Não, é uma dimensão espiritual. A partir do momento que você vai saindo da sua zona de conforto, a sua dimensão espiritual, a luta, ela aumenta. É principado, é potestade, é um cuidado de Deus maior, com certeza. Mas a dimensão, ela aumenta. O diabo, ele vem em cima de uma maneira mais forte. Quando eu cheguei na África, eu pensei que eu não ia ficar muito tempo lá, porque a minha filha, de 15 anos, ela chegou lá novinha, chegou com 7 anos, a mais velha, 5 anos. Ela disse, ela acordava de madrugada vendo demônio, porque lá o tambor, ele toca até 4 da manhã, quando é 5 da manhã, as mesquitas. Allah, e lá parece que fizeram, foi semear a mesquita. É uma do lado da outra. Então ela ficava assustada, ela dizia que via demônios, e eu fiquei preocupado. Eu me lembro que no primeiro ano, pastor Muracaba, eu jejuei durante 1 ano, um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. Porque eu não queria retornar. Mas eu estava preocupado com a minha família também, que eu fui com a minha família. E a gente sabe que quando a gente vai com a família, o cuidado, a atenção, ela tem que ser maior. E começamos a fazer um trabalho lá,
E eu convidei um pessoal para ir para a igreja, convidei para um coquetelzinho, um lanchezinho. A gente pega muito pela barriga também. E quando chegou na reunião, eu pedi para fazer uma oração. Pastor, eu fui orar, uma menina de 5 anos, da idade da minha filhinha. Ela jogou os 2 bracinhos, não, ela começou a vomitar, ela começou a provocar. E eu trisquei nela. Quando eu fui tocando, a mãe entrou na frente. A mãe disse, pastor, lá fala o francês, o wolof e 51 dialetos. E ela disse para mim não tocar na criança e não orar, porque lá o demônio ele vai passando de um para o outro. Quando uma pessoa cai endemoniada, ninguém toca, porque ele passa, o espírito maligno passa de um para o outro. Eles têm muito medo. E quando eu toquei na criança, ela pediu para mim se afastar e não tocar nela, porque o espírito maligno ia pedir um boi, ia pedir um carneiro ou alguma coisa, algum animal para sacrificar. Eu olhei para ela e disse, se eu orar e o espírito que está em mim libertar essa criança, você serve ele? Ela disse, oui. Ela disse, sim. Aí eu botei a mão na cabeça da criança. Quando eu comecei a orar, ela começou a vomitar mais. E ela agarrou na perna da mãe dela, toda se tremendo, a menina. Só que antes de eu orar, quando eu fui na direção da criancinha, ela jogou os 2 bracinhos para trás, pastor, e jogou a cabeça para frente, o olho ficou todo branco e ela começou a rodar endemoniada. Uma criança de 5 aninhos. Então, no mundo espiritual, aonde Deus não impera, né, aonde impera a bruxaria, a feitiçaria, é horrível. Se a gente vê no Brasil a dificuldade, imagina no local onde o diabo tem o cetro dele. Essa é a importância de missões, é de você levar essa libertação. Minhas filhinhas ficaram tudo chorando quando viram aquilo, e eu fiquei olhando aquela cena de Satanás, tu é muito covarde, mas tu vai sair em nome de Jesus. Botei a mão na cabeça dela, repreendi o demônio, a mãe aceitou Jesus, e toda a família. Depois começaram a convidar pessoas, isso no meio de um povo não alcançado. A UEC, que é uma instituição americana, registrou 3 lebu batizados em 70 anos. Só para você ter uma ideia do tanto que eles são resistentes. A etnia do povo lebu. Chegou um rapaz lá em casa, uma semana depois desse episódio, ele quebrou o pé jogando bola. E levaram ele no feiticeiro. Eles amarram um gri-gri, um cordão no pé da pessoa, paga, e ele disse que foi e ele foi lá em casa, levaram ele carregado lá em casa. E ele pediu para mim orar. Ele disse, pastor, s'il vous plaît, prie pour moi. Ele disse, pastor, por favor, ore por mim. E quando eu vi o gri-gri, eu disse, eu vou orar, mas eu só oro se você cortar o gri-gri, o feitiço. Porque senão você vai dizer que quem curou foi o feiticeiro. Aí ele disse, dá-me uma tesoura. Ele falou, me dá uma tesoura. Aí eu peguei, cortei e comecei a orar por ele. Pastor Monacava, ele saiu andando de lá. Eu pensei que eu tinha orado 5 minutos, orei 45. Quando eu terminei, ele estava com os 2 pés firmes no chão, suado, as mãos tremendo assim para cima, dizendo Yalabarna, Yalabarna, que em Olof quer dizer Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Foi o primeiro lebu que eu ganhei para Jesus. Então, a necessidade de missões ela é muito grande, porque o inimigo, quando ele escraviza, ele leva de carrada para o inferno. Por isso que a porta dele é larga, né? E a do céu é estreita, porque tem que passar um de cada vez, né? Então, essas experiências que a gente teve e que tem tido lá na África, elas são muito impactantes, porque ela vê que não é a gente, é o poder do evangelho. É o poder. Porque quando o missionário vai para o campo, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, eu estou indo para ter uma experiência, a nação precisa de mim. Não, a nação não precisa de mim, não precisa da minha família, ela precisa do evangelho. Se a proposta que eu estou levando é a do evangelho, então tudo muda. Eles precisam conhecer a verdade que liberta. Qual foi o sentimento que teve em Cristo? Foi de descer do céu para vir sofrer e morrer pela humanidade. É esse sentimento que o missionário tem que ir. Ele tem que ir sabendo que ele está indo como ovelha no meio de lobos. Então, quando eu entrei numa aldeia, que nós fomos construir uma igreja, pastor Muracaba, um feiticeiro falou para mim que eu não ia construir a igreja, nem que se fosse preciso ele sacrificar o filho dele. E ele jogou uma moeda, a moeda virou uma cobra. Acho que essa história. Ah, pois é. Quando eu voltei lá, eu orei, matamos a cobra, e a gente mostra a cobra, não é o pau, tem gente que mostra o pau, a gente tem que mostrar a cobra, né? E eu sei que nós estamos construindo uma igreja, e a igreja que esse americano
falou comigo, é a igreja que a gente vai construir esse ano ainda, em nome de Jesus. E tem mais uma, o feiticeiro, depois de 6 meses, aceitou Jesus, ele e a família dele, para a glória de Deus, e eu batizei ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi quando o senhor contou Então, essa história aí que eu fiquei louco. Eu digo, não, ele precisa estar lá conosco, no Papo Missionário. Glória a Deus. E batizei o irmão dele também, o Alinaldo. Então, como é que eu faço? A gente vai nas aldeias, eu levo um data show, coloco um projetor com o filme de Jesus. Tem um interessante. Geralmente, quando eu vou sem a minha família. Eu vou só. Aí a gente passa o filme de Jesus. Numa aldeia, a árvore ficava toda colorida de noite. Essa árvore ficava colorida. E a filha do dono da aldeia caía possessa. E toda a aldeia ficava perturbada, porque funciona assim, o demônio ele pega uma pessoa a cada 2 anos da família. Ele vem só naquela pessoa, depois ele muda para outra. E nessa ocasião era a filha do líder da aldeia. E quando a gente chegou lá, ela caiu endemoniada, foi liberta, ele ficou impressionado. Nunca mais a árvore ficou colorida. Me chamou para me fazer um culto lá, eu fui fazer um culto de noite. E nessa ocasião eu tinha levado a minha família já. E quando a gente chegou lá, pastor, tinha mais ou menos umas 600 pessoas, muçulmanos, animistas, e eu lá no meio deles, de noite. Não vê nada, só o olhinho deles brilhando e o dedo quando sorria. Eu sei que quando eu passei o filme de Jesus na língua deles, no serê, no meio do filme eu tiro e passo uma mensagem, e dou uma mensagem cristocêntrica. E quando eu comecei a falar do poder, a mensagem era o poder e a autoridade do nome de Jesus. Saiu um homem na minha direção, grande, com um rosário na mão, que é o chapelê, que é os 99 nomes de Alá. Eles passam o dia todinho orando com aquilo, falando aqui, né? Alá, não sei o quê, Alá, ninguém sabe onde ele está, Alá não vale nada. O dia todinho com aquilo. E eu sei que ele veio na minha direção e veio esfregar aquilo na minha cara. E ele disse, você está num país muçulmano. Eu tirei o rosto da frente e ele era grande, né? Eu plantei a mão na cabeça dele e disse, Satanás, eu estou pregando no nome daquele que esbagaçou a tua cabeça, rapaz. Caiu endemoniado. Eu disse, quem não aceitar Jesus vai ficar igual ele aqui. 35 pessoas aceitou Jesus naquele dia e nós estamos construindo mais uma igreja lá para a glória de Deus. Então, missões é empolgante, pastor. Missões não tem como você não ver o agir de Deus, a maneira de Deus fluir. Pastor, não tem explicação. Um pouquinho. Eu tive aí pertinho do senhor aí, eu tive no Bissau, fiquei aí acho que uns 60 quilômetros, estava na região de Bula, estado de Kassama, que fica próxima à fronteira com o Senegal. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí dos costumes, de como foi aí vocês a se adaptarem a esse costume. Eu sei que aí é tudo etnia, né? Não é só falar o francês, como no Guiné-Bissau também não é só falar o crioulo português. Eu tive aí no Bissau em 3, só na Grande ali, eles falavam 3 idiomas além do português, o pepelo, o fulano e o manjaco. Uhum. E aí eu sei que são muitos, né? Muitas etnias aí. E como é que é a adaptação da família, adaptação para o missionário, aquele choque cultural, porque o brasileiro ele é todo diferente, ele tem seu jeitinho, ele tem sua ginga, tem sua adaptação e você... Porque nós não podemos, eu sempre digo que é um desafio do missionário, não culturizar, ele vai para evangelizar, vai pregar o evangelho. Por exemplo, isso aqui para mim é uma cultura. Uhum. Quando eu fui em quase... É cultura boa. Fui em quase 20, já fui em África, Europa, Suíça, eu estive na neve tomando chimarrão, lá no Peru, na selva, só que eu só tomo chimarrão na base. Porque eu não vou levar algo que tem, por exemplo, aqui tem cafeína, ele vicia. Eu não posso pregar uma cultura para eles. Eu tenho que pregar Jesus. Então, esse é o grande desafio do missionário, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O evangelho, pastor Muracaba, ele é supracultural
ele é transcultural, ele é contracultural, ele é multicultural e ele confronta a realidade da gente em todas as culturas. Quando você chega numa cultura, nós temos que realmente ter esse cuidado entre a contextualização da cultura e a desvalorização da Bíblia. Eu tive em Guiné-Bissau algumas vezes, eu faço parte da missão Kairos também. Então, eu fui pela missão Kairos. Aí, em 2018, a gente abriu a Seara. Eu já tive algumas vezes em Guiné-Bissau. Todo Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia são 3 países muito próximos. É como se fossem 3 pedaços de pizzas. Um fala francês, um fala português e um fala inglês. Então, a África ela é muito fragmentada por conta da colonização. Só que eles têm uma cultura muito forte entre eles. Por que o islamismo predomina no oeste africano e não em outras regiões? Porque é uma maneira cultural deles sobreviverem. A força islâmica é uma maneira cultural. Porque quando você chega nesses países, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande. Eu sou canhoto, sou esquerdo. Você, no Senegal, eu não posso meter a minha mão dentro da bacia. A gente come numa bacia todo mundo junto, é cultural. Na minha casa, eu como a mesma comida do Brasil, porque a melhor comida que tem do mundo é a brasileira mesmo, não tem jeito. As pessoas perguntam, pastor, o senhor já se adaptou? Eu disse, não. Eu faço por amor. O senhor gosta do chimarrão. Para onde vai, está ali tomando, eu tomo. Isso é cultura. Forma o hábito, o costume, a cultura e a sociedade. Então, são pilares que a gente vai se adaptando. Então, a cultura nossa ela é muito forte também, como a deles. O que eles precisam é conhecer Jesus para melhorar a qualidade de vida deles. Então, quando você chega numa nação dessa, por exemplo, eu levei eles para comer lá em casa a gente come de talher. Mas eu não tenho dificuldade de comer com a mão. Eu como com a mão no meio deles e acho até bom. Eu já vim aqui no Brasil, comprei uma marmita e comi com a mão. Eu comi com a própria mão, eu senti liberdade, assim, parece que eu estava livre. Comi assim, eu achei muito legal. Uma experiência boa. Mas a cultura, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, a gente tem uma saudação de dizer Assalamu alaikum. A maioria dos missionários, eles falam isso, Assalamu alaikum. Não é uma cultura africana, é uma cultura islâmica. Sim. Isso é uma saudação islâmica. Maleikum salam. E eles acham normal. Outra coisa, você vai comprar uma garrafinha d'água dessa no Senegal. Você é branco. Você é o turista. Tem 3 preços. Tem um preço do turista, tem um preço do branco e tem um preço de quem mora lá. Sempre você divide por 3 o valor. Você compra essa água aqui, eles te vendem, um exemplo, por R$10. Aí o senhor comprou a água e tomou. Aí o senhor vai lá na frente e deu sede de novo e vai comprar de outra pessoa. Alguém diz assim, quanto é que é? Ele vai falar, R$1. Ele diz, mas peraí, eu comprei de 10 agora. E o senhor volta lá no camarada que comprou de 10. Ele vai dizer, não, eu não me enganei, não. Eu sou mais inteligente do que você para negociar. Isso está na cultura deles, mas isso não é cultural. E eu ensino para eles um valor justo. É onde eu mais evangelizo, porque eu entro com o senso de justiça. O que é justiça? E a Bíblia diz em Isaías 32:17 que aonde não existe justiça, não haverá paz. Então eu falo por isso que existe muito conflito, porque eles têm esse senso de esperteza na mente deles, como se já fosse justiça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão cultural, porque a gente pode ferir a cultura, mas a gente também pode ferir princípios do evangelho. Eu como do jeito que eles comem. As pessoas dizem assim, mas a maneira que eles comem é saudável? Não, não é saudável. Lá é 1 quilo de arroz e uma lata de óleo. Eu tenho um vídeo, a gente espreme o óleo assim, ele escorre pela mão. Aí as pessoas têm que dizer assim, não, mas a gente tem que viver do jeito que eles vivem. Eu digo, e morrer do jeito que eles morrem. Porque eles morrem cedo. Então, a gente procura melhorar essa qualidade de vida, ensinando para eles como é que as coisas funcionam. Por exemplo, a maioria deles dorme no chão. Eles compram um taibás, é um tapete todo entrançado, deita no chão e dorme. Mas eles gostam de colchão. Os meninos que trabalham com a gente, os obreiros, hoje eles já têm colchão, têm cama, e eles gostam. Então, a gente vê que não é cultural. Quando eles vêm lá em casa, por exemplo, se tiver café e leite, eles não vão tomar o café. Eles só vão tomar o leite, porque leite é como se fosse ouro para eles. É a necessidade. Então, eu procuro ser bem claro, pastor Muracaba, porque quando o missionário vai para o campo, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, eu vou construir uma escola. Eu digo, isso não é função minha, é função do governo, do Ministério da Educação, não é função minha. Eu tenho escola lá, tenho, mas não é prioridade.
Ah, eu vou trabalhar com futebol. A gente trabalha com futebol também, mas isso é função do Ministério da Educação, não é função minha. Tem posto de saúde, a Missão Cairóis tem um posto de saúde lá, mas isso é função do Ministério da Saúde. A função do missionário é levar o evangelho. Quando o evangelho chega, tudo muda, a mente abre. O social ele é importante, com certeza, porque no mundo muçulmano tem 3 viés: saúde, futebol e educação. A gente chega com essas 3 propostas. Mas se você puder chegar já com o evangelho, não adianta você chegar no mundo islâmico achando que as pessoas não vão entender que você é cristão. Tem religião, a religião de branco. E quando você fala que você é cristão, a mentalidade deles é diferente do evangélico. Quando você fala que é cristão, você tem que ser bem específico, porque cristão para eles é o católico, não é a gente. Então você tem que explicar para eles que você é discípulo de Jesus. Aí começa a ser interessante a conversa. Como é que é ser discípulo de Jesus? Aí a gente vai e entra com o evangelho, porque para eles Maomé é um profeta superior a Cristo. E isso ele é cultural, mas isso também ele fala mais alto até do que a religião do islamismo, porque tem etnias que tem marabu, que tem feiticeiro, que ele tem mais autoridade do que Maomé. O que ele fala é maior do que o que está escrito no Alcorão. Então, é muito delicado. As pessoas perguntam, pastor, quanto tempo eu posso pregar para um muçulmano? Eu digo de 15 minutos a 15 anos. Depende do conhecimento que tu tiver, da coragem. Então, você tem que chegar e se contextualizar, analisar, porque missões é diferente de evangelismo. Evangelismo, a igreja cresce onde ela está. Missões, a igreja cresce onde ela não está. Então, é você chegar e implantar isso. E você precisa conhecer como é que ele se comporta, como é que funciona casamento, namoro, como é que funciona os hábitos dele. Por exemplo, eu cheguei nesse local para a gente construir a igreja e eu fui falar para eles que eu queria construir a igreja lá. E eu tive que convencer eles por que eu queria construir uma igreja. E eles disseram para mim, primeiro, todos nós temos cabelo branco e o senhor não tem cabelo branco. E na nossa cultura, quem tem cabelo branco, ele tem mais sabedoria. E eu sempre ando com a Bíblia, né? E eu disse, só que a palavra de Deus, eu sempre uso a Bíblia como palavra de Deus e não como Bíblia. A gente nunca usa essa expressão, a Bíblia, sempre a palavra de Deus. La parole de Dieu. Eu disse, a palavra de Deus diz no Salmo 119, no verso 100, que pelos teus estatutos tu me torna mais sábio do que os anciãos. Aí ele diz assim, então tá bom, o senhor pode construir, mas o senhor vai ensinar só para as crianças. Eu disse, mas isso em 3 horas de conversa, debaixo de uma árvore, 4 horas no deserto do Saara. Imagina o tanto que estava confortável a conversa. Eu disse, por que eu posso ensinar as crianças e não posso ensinar os jovens e nem os adultos? Ele disse, porque as crianças precisam de alfabetização para ensinar os filhos amanhã. Eu disse, na minha cultura, ela é dividida em 3 pilares. Ela é dividida entre o pai, entre o homem, o jovem e as crianças. O pai é a figura paterna que ama e respeita a esposa e ele tem a sabedoria. Os jovens têm a força e as crianças têm a esperança. Se eu posso falar para a esperança de vocês no amanhã, por que eu não posso falar para vocês hoje já? Aí ele olharam para mim e falou, ele é muito sábio, ele vai poder construir a igreja. Então você tem que ir argumentando com eles. Eles são muito bons de argumento. Então, esse cuidado cultural, pastor, ele é muito delicado. Você não vai conhecer em 1 ano, em 2 anos, é com a convivência, é com o passar do tempo. Eu tive no Bissau, numa cidade chamada Mansoa, não sei se eu conheceu, o lado oposto dos Bijagôs. E lá, quando eu fui pregar o evangelho, a igreja era próxima de um bar, era colada a um bar, e não dividia só uma parede. E um senhor que estava ali no bar, ele pegou e viu nós entrando, obviamente que ele viu eu era o branco ali que... Chama atenção. Não tem como, né? E aí, quando eu estava entrando assim, ele era muito alto, assim, e ele falou assim, eu não acredito no que você fala. Aí eu olhei para ele assim, ó, mas você parece ser uma pessoa muito inteligente, muito sábia, porque eu trouxe um aparelho aqui e eu acho que eu não consegui ninguém aqui para operar. Era uma máquina fotográfica.
E eu disse, eu preciso de um cara igual você, eu acho que você vai conseguir operar o que eu preciso. Eu vou ministrar aqui, eu vou falar umas coisas que você poder tirar a foto para mim, eu lhe pago, se for preciso. Porque eu não achei ninguém com esse conhecimento, assim, tão sábio quanto você. E ele pegou a minha máquina, olhou, ele disse, tá bom, ele disse, vamos treinar aí, tirou umas fotos. Enquanto eu estava ministrando, ele tirava a foto e gravava. E aí, ele pegou e começou, eu vi que ele limpava as lágrimas, assim, de vez em quando ele limpava as lágrimas. Quando eu falei em aceitar Jesus, ele falou se ele poderia, se aquilo era para ele também ou era só para os que estavam ali. E ele entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu trouxe ele para o meu ambiente, né? Usando essa estratégia, né? Porque ali na África, se a gente não trabalhar com estratégia, aliás, não só em África, não funciona. Lugares, né? Todos os lugares. Então, a gente vê muito isso, essa dificuldade, essa barreira cultural, porque, na realidade, missões ela tem que transpor várias barreiras, né? É a barreira geográfica, é a barreira cultural, é a barreira econômica, é a barreira linguística. Então, é barreira por cima de barreira. E parece que quanto mais você vai rompendo, mais vai aparecendo barreira. E a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, porque da mesma maneira que eles aceitam a gente, se você fizer alguma coisa que eles não gostarem, eles já rejeitam e acabou. Aí, pronto. Aí, para você trazer a confiança deles de novo, é muito difícil. Então, quando você vai para um local como esse, primeira coisa, você não tem como chegar pregando logo. Você primeiro tem que conhecer a língua. Só que eles vão ter curiosidade em saber o teu convívio. Por exemplo, lá na rua que eu moro, hoje eu não moro mais lá, né? Mas no local que a gente morava, em Off, a gente mora próximo. A maioria dos homens tem 4 mulheres. E eu estava perguntando para eles como é que eles conseguem conviver, como é que eles conseguem viver com 4 mulheres e não ter e viver em harmonia. Só que eles dizem o seguinte, que é melhor cada filho ter pai do que casar só com um e deixar o filho sem pai no mundo. Então, eles têm um pensamento meio esquisito, mas que para eles faz sentido. Por quê? Porque eles aprenderam isso, então não tem como. E eu digo mais, eles fazem pela mentira o que muitos cristãos deixou de fazer pela verdade. Meu Deus. Eles acreditam de forma muito piamente nisso, então eles não têm receio, eles têm coragem, eles são intimidadores, eles são aquele tipo de pessoa que não estão preocupados com a vida, eles têm realmente uma entrega que... Por que é tão difícil evangelizar um muçulmano? Porque eles têm essa convicção cega. Só para você ter uma ideia, para a gente entrar no mar, eu tive que comprar uma canoa. E quando a gente entrou no mar, eu entrei com 4.000 canoas, estava tendo campanha. E essas canoas, todas elas eram consagradas, e eu consagrei a minha também. Só que quando a gente entrou no meio do mar, quando a gente entrou lá, começou a dar uma tempestade, e eles disseram que Jari estava com o demônio, o principado, estava com raiva de mim, porque eu estava no mar. E na cultura deles, quando morre um branco no mar, eles matam lá e diz que quem matou foi o demônio. Então isso fortalece o mito. E eu fui militar 8 anos, a gente ainda tem um facãozinho, né? Que a minha filha já tá moça, tem uns cabos que às vezes gosta de chupar laranja, né? Então a gente chama isso para chupar laranja em casa. Aí eu levei meu facão, levei uma faca na cintura, uma faca pendurada no braço, no outro. E eles perguntaram para mim por que eu estava levando tanta faca. Eu disse, porque se Mama Jari se manifestar, ele vai tomar tanta facão usada que ele não sabe desde onde é que vem. Eu entrei no mar. Eu sabia que não tinha nada de demônio, era eles. Eu falei, já tem esses demôniozinhos velho de vocês aqui, lá no Brasil a gente come com coentro, piqui e farinha de cupioba. Aí eu entrei no mar e eu comecei a vomitar, comecei a passar mal, e o dia foi amanhecendo. E toda hora, quando essa canoa se aproximava de mim, eu tirava o facão da bainha, ficava com ele ali. Aí eles se afastou e deu uma tempestade muito grande. O dia amanheceu e deu uma tempestade, e eles voltaram. E o rapaz falou, olha, nós vamos ter que voltar. Eu digo, não, se tu voltar, eu quebro a canoa é minha, nós só vamos voltar com peixe. Porque eu tinha que quebrar aquilo. Eu sei que o dia amanheceu, eu comecei a vomitar, passar mal, quase desmaiei. Quando o dia amanheceu, o sol brilhou. Eu digo, agora ele chegou, agora o negócio vai mudar. Na hora que nós entramos
mais adentro, uns 10 quilômetros, nós pegamos um marlin de 75 quilos, pegamos mais um marlin azul, pegamos 2 superfície e pegamos um bocado de peixe grande. E quando a gente voltou, mudou. As pessoas dizem, aquele é o tubabe doido, o estrangeiro doido. Então, no meio deles, é o que eu falo, tem coisa que tem que funcionar também, de vez em quando a gente tem que dar uma de doido. Por que eu percebi que era o mar? Foi uma missionária tirar foto de um peixe bem grande, que eles tinham pegado no mar, pescado, e eles falaram para mim não tirar foto. Ele falou, não, eu tinha acabado de chegar ali, eles falaram, não tira foto não. Eu disse, por quê? Ele disse, porque se tirar foto vai roubar a nossa alma. Ele disse, rapaz, a alma de vocês roubaram fazia tempo, a gente está querendo devolver. Aí entramos, foi quando eu percebi que era pesca. E graças a Deus a gente teve uma aceitação muito grande, a gente teve um entrosamento muito grande na comunidade por conta disso. Então, esses misticismos a gente vai quebrando. Eles jogaram quantas vezes amanheceu um feitiço na porta de casa e disseram, vai matar ele agora, vai. Eu disse não. E antes de eu ir também, eu fiz um curso de técnico de futebol no Rio de Janeiro. Inclusive, na época, foi o Parreira, que foi o nosso instrutor, pela ABTF, Associação Brasileira de Técnico de Futebol. No mundo muçulmano, abre portas que a gente nem imagina. Nunca entrei no estádio, mas quando eu chego no campo com a camisa do Brasil, eles dizem, chegou o técnico aí, E já fomos pentacampeões lá. Então, os meios que a gente puder empregar para pregar o evangelho é bíblico. Agora tem gente não que chega e já afasta o povo, já fecha as portas, então é muito complicado. Mas uma coisa que eu percebo neles, eles têm uma convicção muito grande da maneira que eles vivem. E a gente precisa despertar isso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no envio de missionários para o campo. Ai, que pena. Tá voltando. Você que está ouvindo aí, pronto, só vira aí, pastor. Ok. Muitos vê só uma conferência missionária e aqui dali empolga ele, mas tem que ter um processo. E a resposta que ele der através do processo, aquilo que ele for capaz de suportar é o que vai ser determinante na vida dele. Outra coisa, saber que tem alguém que visita no campo, saber que tem alguém que dá assistência para ele, então, que vai lá ver como é que está o trabalho. A visita de grupos, de pessoas daqui do Brasil no campo missionário é muito importante. Por quê? Porque o missionário que recebe lá o pastor de campo, o líder que vai lá, as pessoas veem que ele não está só, que o missionário tem dono, que tem pessoas que estão com ele ali. Isso fortalece os laços, a comunhão. Isso é muito importante. No livro Teologia Bíblica de Missões, de Eugene Peterson, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que uma das maiores garantias e convicção que o missionário tem de permanecer no campo é saber que tem uma igreja que está orando por ele por trás e que tem pessoas que vão no campo abraçá-lo e visitá-lo ali. Então, isso é muito importante, esse laço, esse elo que existe no campo missionário. Glória a Deus, pastor. Meu Deus, que hora deliciosa. Estamos chegando no fim aí. Que hora deliciosa. Meu Deus, que preciosidade. Que preciosidade. Pastor, fala um pouquinho aí já nos minutos que nos restam, os seus planos, retorno para lá, retorna quando? E eu gostaria que orasse por nós aqui. Os missionários estão tudo aqui escrevendo tudo que o senhor falou. E conta para nós aí quando o senhor retorna ao Senegal. Ok. Antes de eu finalizar, eu queria só falar assim, a importância maior que eu vejo da obra missionária. Tem pessoas que pensam assim, quem nunca ouviu o evangelho vai ter salvação. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 2, que quem sem lei peca, sem lei perece. Então, ele vai morrer sem salvação. E no livro de Romanos, no capítulo 1, também diz que, tendo conhecimento de Deus, todo homem tem conhecimento de Deus no coração. De alguma maneira, Deus se revela para o homem. Agora, as pessoas dizem, mas se quem não tem salvação vai morrer e vai para o inferno, então a igreja não vai para o inferno, vai para o céu, então a igreja não precisa nem evangelizar. Para que eu vou interromper? Se o camarada já tem salvação, por que eu vou levar o evangelho na tribo?
Se alguém falar isso para mim, eu colocava o dedo no ouvido. Não quero ouvir não, porque eu já estou salvo. Não preciso ouvir não, porque eu já estou salvo. Então, existe uma responsabilidade muito grande da igreja para levar a semente do evangelho. No livro de Efésios, no capítulo 5, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, no versículo 8. No versículo 9 diz, não vem de obra para que ninguém se glorie. No versículo 10 diz que Deus nos chamou para realizar boas obras. Quais são essas boas obras? Aí no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que não andeis como necios, como loucos, mas cada um buscar e saber em Deus quais são as boas obras. As boas obras que eu vejo é a missão, é anunciar o evangelho, aonde o povo ainda não ouviu o evangelho. Então, esse é o desejo do nosso coração. O meu trabalho é na Janela 1040. Eu sempre desejo levar o evangelho aonde ninguém nunca entrou, e a gente procura sempre trabalhar com menos de 5% de pessoas que já ouviram o evangelho, porque o Pacto de Lausanne definiu que quem tem menos de 20% de material de povo evangélico, de conhecimento de Deus, é um povo não alcançado. Então, a gente trabalha muito com essa estatística, abaixo de 5%. Nosso objetivo hoje, que eu acredito que foi um dos erros que eu vejo que a liderança antiga praticou, não culpando eles, claro que fizeram um excelente trabalho e eles planaram aí as trilhas que são avenidas que a gente transita por elas hoje. Mas estabelecer igrejas fortes em países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, nós estamos estabelecendo um trabalho no Canadá, em Montreal, em Halifax, em New Brunswick. Essas igrejas elas já vão ser missionárias da fundação. Então, essas igrejas, cada igreja que for estabelecida, ela vai assumir uma nação para trabalhar e enviar um missionário. Então, Deus não mandou a gente pedir carro, Deus não mandou a gente pedir casa, Deus mandou a gente pedir as nações. Pede-me e te darei as nações por herança. E os confins da terra por tua possessão. Então, o meu objetivo é voltar para casa e construir uma igreja ainda mês que vem. A gente ainda quer construir mais uma igreja de 7x12. Eu desço para o Canadá e nós já vamos estabelecer 2 igrejas lá, 2 equipes. Nós estamos com 2 equipes para levar, uma para Montreal, uma para New Brunswick, em Moncton, e a outra equipe para Halifax, na Nova Escócia. Então, a hora que abrir a fronteira, eu retorno para casa e nós trabalhamos o reino, porque no trono já tem um sentado. Então, é reino. Aquilo que a gente puder abençoar, aquilo que a gente puder ser canal de bênção na vida das pessoas. Existem 4 maneiras de fazer missões. Indo, orando, contribuindo e não atrapalhando. Então, se a gente conseguir executar essas 3, passando por cima da última, Oswald Smith dizia que o maior problema da obra missionária são os pastores. Então, a gente tem que trabalhar, Deus trabalhar no coração dos pastores, para a gente levar essa semente do evangelho. Então, eu quero agradecer a Deus esse momento. Passa rápido o tempo, muito bom. Esse papo aí foi muito bom. A gente pode fazer outras vezes. Quando eu chegar no Senegal, eu quero fazer com a minha família. Amém. Vamos fazer um lá na aldeia também. A gente vai ficar ligado aí. Vamos fazer. Bom? Amém. Gostaria que o senhor orasse por nós aí, pela nossa missão, pelo projeto aí na América Latina. Eu tenho um projeto de morte. Morrer pela causa de Cristo, e eu queria morrer em terra africana, né? Eu sei que hoje o meu chamado é aqui nos latinos, mas não quero morrer agora não, quero que demore mais um pouco, mas no final dos meus dias eu quero estar na África entregando o meu chamado, a chama que Deus me chamou para começar a missão aí, como foi no Guiné-Bissau, no Cabo Verde. Eu quero dizer assim: está consumado, Pai. Está consumado, que eu recebi do Senhor. Aqui eu estou entregando na terra que tudo começou. Então, mas se isso é a minha vontade, pode ser que Deus queira me levar amanhã, hoje, ou sabe Deus quando, mas esse é o meu projeto de terminar aí na África. Quem sabe aí seja legal na igreja que o senhor vai construir. Amém. Talvez na igreja daquele fotógrafo, que eu não sei nem o nome dele. Talvez hoje ele possa ser um pastor. Não sei. Mas eu sei que Deus me deu uma semente do abacate. Eu vou plantar ela. Aonde Deus a palavra semente é tudo de bom. No hebraico, né? Significa tudo de bom que virá amanhã. Então, quando a gente planta a semente, a gente tem que se preparar para uma grande colheita, né?
Quando Jesus bradou na cruz, pastor, tetelestai, a gente diz tetelestai está consumado, né? Eu acho muito lindo uma maneira diferente, tetelestai. Tetelestai para mim significa Jesus olhando para o céu, dizendo para o Pai, eu paguei. Significa Jesus olhando para mim nesse momento, olhando para a sua vida, para a vida dos missionários, para a vida de quem nos acompanha, e dizendo para a gente, está pago, vai frutificar. E significa Jesus também olhando para o diabo, para os demônios no inferno, e dizendo, vai continuar pago. Então, quando eu vejo isso, esse desejo, não tem como Deus não abençoar, não tem como Deus não fazer, não tem como Deus não honrar. E a fé honra Deus e Deus honra a fé. Então, Deus vai abrir as portas, eu tenho certeza que Deus vai abrir, porque mais do que no nosso coração, está no coração de Deus, e Deus tem desejo de fazer isso. E todas as vezes que nós falamos de vidas, vidas são prioridades para Deus. Jesus não morreu para curar, ele curou quando ele estava vivo, ele morreu para salvar. Ele morreu para salvar. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos curados, mas quando ele bradou na cruz que estava consumado, que estava pago, ele abriu a porta da graça para a gente levar essa oportunidade também para outros povos. Então, nós vamos orar e quero dizer que a minha casa está aberta para o senhor, para a sua equipe. O dia que o senhor quiser, é só marcar o dia. Nós vamos dar muito glória a Deus junto ali no meio do povo, dançar. Vou mandar uns vídeos depois aí do trabalho que a gente tem lá. A gente vai caminhar junto. A gente tem que caminhar com quem... O senhor iniciou o vídeo falando aí que de Maria e de Isabel, né? Quando se encontraram, as crianças se agitaram no ventre. Só que Deus não mandou. Maria foi na casa dela porque ela sentiu o desejo do coração de caminhar com quem está grávido, com quem quer frutificar, né? Então é isso que Deus faz. Deus une pessoas com propósito. E o nosso propósito é evangelizar a nossa geração. E eu quero dizer algo para o senhor que eu ouvi há mais de 20 anos. Isso impacta o meu coração e eu fiz essa oração há mais de 20 anos. Eu li um livro de Reinhard Bonk, Evangelismo por Fogo. Ele conta no livro que quando ele foi fazer uma oração para Deus, para alugar um local para ensinar teologia, ele não tinha $50. O maior evangelista da nossa geração não foi Billy Graham. Billy Graham foi o mais respeitado. O maior evangelista que mais ganhou alma chamava-se Reinhard Bonk. Quando ele dobrou o joelho, ele disse, Espírito Santo, eu não tenho $50 para me ensinar a tua palavra, para me alugar um local. O Espírito Santo perguntou para ele, tu quer $1 milhão? Qualquer um de nós responderia na hora, eu quero, porque eu já sei o que eu vou fazer. Vou ajudar o pastor Muracaba, vou ajudar os missionários, vou ajudar a obra. Deus vai... Ele silenciou um momento. E ele disse, não. Eu não quero $1 milhão. Eu quero 1 milhão de almas. 20 anos depois, eu estava vendo isso hoje aqui. 20 anos depois, numa noite em Lagos, na Nigéria, ele ganhou 1.093.000 almas para Jesus. Numa noite só, ele ganhou mais de 100 milhões de almas. A última pregação dele em Lagos, na Nigéria, tinha um homem dentro do caixão há 18 dias, esperando ele chegar para orar, para ele ressuscitar. As pessoas dizem, mas você crê em Deus? Ele disse, não, mas eu creio na oração que esse homem faz. Oh, Deus, eu creio no poder da palavra que ele prega. Essa palavra que Deus colocou na nossa boca, é isso que Deus libera na nossa vida, que cada bandeira dessa, pastor, seja uma nação, seja portas abertas, seja cadeados quebrados, seja ferrolho de resistência destruído, para que nós possamos entrar com a semente do Evangelho de Cristo Jesus. Deus, nós exaltamos o teu nome, meu Pai. Em cada dimensão, Senhor Deus, desse momento que nós estamos aqui vivendo agora, meu Deus, seja profético, seja, Senhor, o momento em que o Senhor libera sobre as nossas vidas a unção, a autoridade que o Senhor liberou sobre a vida de Paulo, sobre a vida dos discípulos, aqueles homens que não tinham a sua vida por preciosa, aquele, meu Deus, como o Senhor narra, que é a fiel testemunha no livro de Apocalipse Antipas, que quando ele foi coagido a não pregar mais, ele continuou pregando, colocaram ele dentro de um boi de bronze para silenciá-lo, e dizia, agora prega, crente, e ele cantava no ritmo do fogo, da melodia, ele gemia, levando da maneira que ele podia o teu evangelho. Seja esse, meu Deus, a semente que nós vamos levar para o mundo, meu Pai. Reverte a nossa vida, libera sobre as nossas vidas, meu Deus, o poder, o dunamis, meu Deus, o poder do Espírito Santo para testemunharmos, meu Deus, nem que seja com o sacrifício da própria vida, meu Pai. Meu Deus, quebra
o ferrolho da resistência das nações. Leva-nos, meu Deus, não como viajantes, meu Pai, querendo conhecer a terra distante, mas como homens, meu Deus, como dinamite nas tuas mãos, pronto, meu Deus, para dinamitar as portas do inferno, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, visita a vida do pastor Muracaba, a sua família, os missionários que estão ali com ele, meu Deus, que estão ali, meu Pai, orando, crendo, meu Deus, que o Senhor tem um tempo novo. Meu Deus, nós não vamos ouvir pedras clamares, meu Pai, porque não vai precisar. Jumento, meu Deus, vai continuar comendo capim. Mula, meu Deus, vai continuar comendo mato, porque o Senhor tem uma geração profética, homens e mulheres, meu Deus, que levam a semente do Evangelho, meu Pai, nos lugares onde precisam, meu Deus, ser levados. Meu Deus, alinha o céu ao propósito. Nós não queremos trabalhar por necessidade, nós queremos trabalhar por propósito, porque quando o propósito é estabelecido, meu Deus, o Senhor cumpre nas nossas vidas. Visita, meu Deus, a vida do apóstolo Luiz Hermínio, o trabalho que o Senhor confiou em suas mãos, e que cada um, no mínimo, meu Deus, vale por 1000, e que cada um, meu Deus, valha por uma nação, valha por uma nação, meu Deus, que precisa ouvir o teu evangelho, porque enquanto nós estamos aqui, nações inteiras estão indo para o inferno, meu Deus, sem conhecer o teu evangelho. Por isso, em nome de Jesus, libera sobre as nossas vidas, meu Deus, a unção, o poder e a autoridade, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leva nos lugares mais longínquos dessa terra e que nós não possamos ter a nossa vida por preciosa, meu Deus. Mas o teu evangelho, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, abre as portas. Envia, meu Deus, trabalhadores, homens que te amam, que te temam, meu Deus, que arde no coração desejo, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus, continua conosco, meu Pai, e que nós possamos estar firmes no propósito até a tua vinda, meu Deus, indo na vida daqueles que não podem vir, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom, pastor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai cair. Olha o chão. Esses atos proféticos alegram o coração de Deus, viu? Atos proféticos têm poder de mudar o curso de uma nação. Glória a Deus. Pastor, não tem nem palavras. Que Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Amém. Amém. Deus me levando para a África. Eu estou até com medo, que agora o senhor pode me convidar. Ele vai que ele vai morrer aqui na minha casa, meu Deus. Não. Talvez eu vou antes de eu morrer lá, mas eu vou fazer uma visita lá para ministrar. Eu quero passar lá no Senegal e servir o seu ministério, a sua casa, a sua família. Amém? Vai ser muito bem-vindo, vai ser uma honra poder recebê-lo, senhor, lá, e quem vier com o senhor também. É só marcar a data, o resto a gente desenrola lá, tá bom? Obrigadão, tá? Um abração para o senhor, para toda